Muito bem, quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom que você decidiu tirar um tempinho, né? Para louvar o nome do Senhor, para buscar Ele em oração. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma bênção especial para você. O simples fato da gente adorar a Deus já nos dá uma paz, uma tranquilidade e nos deixa recarregados aí para voltar para a correria da semana, né? Que sempre é puxado, sempre tem muita coisa, compromisso. Então é bom a gente dar esse tempinho, esse momento de silêncio, para a gente ouvir a voz de Deus e se conectar de uma forma conjunta, né? Junto com os nossos irmãos a Deus. Muito bem, nós vamos nessa noite abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus. Eu esqueci de cumprimentar os nossos amigos que estão pela internet. Sempre tem bastante gente que nos assiste os cultos. Seja bem-vindo também, participe com a gente até o final. E Deus abençoe também a tua casa, a tua família. Vamos abrir a Bíblia nessa noite no texto que nós vamos estudar. É um texto curto, apenas 3 versículos, mas é um texto que eu gosto demais. E eu tenho certeza que você também vai gostar. É 1 João 2, versículo 15 a 17. Então você vai abrir na primeira carta de João. João tem o Evangelho, né? E ele escreveu mais 3 cartas, pequeninas cartas, e mais o livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Encontre aí, vale a pena você folhear a Bíblia e você também, quem sabe até sublinhar, guardar aí nas tuas anotações. Mas antes da gente ler, eu queria pedir para você curvar a tua cabeça para a gente fazer uma pequena oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento em que a gente está aqui para abrir a tua palavra, ela já está aberta na nossa frente, e nós vamos ler aqui esses pequenos versos, e queremos pedir que o Senhor nesse momento fale conosco, traga para a gente alguma mensagem. Eu não sei, Senhor Deus, o que vai no coração de cada um aqui, mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor conhece, inclusive, a minha necessidade. E eu quero pedir nesse momento que Tu fales com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler. 1 João 2, versículo 15 até o 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu gosto desse trechinho da Bíblia. Em especial porque quem está escrevendo tem autoridade para escrever isso aqui. Nós sabemos o autor, de acordo com o próprio livro, né? É o apóstolo João. E o apóstolo João, ele tem uma história assim fantástica de transformação, de mudança. E com certeza ele tem muita autoridade para poder dar esse conselho para nós. Eu gosto, sobretudo, da maneira como ele começa, desse imperativo, desse apelo. Ele diz assim, ó, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Mas é interessante, João foi um discípulo muito especial. E ele foi conhecido... O próprio Jesus deu um apelido para ele. Não sei se vocês lembram do apelido que Jesus deu para o João. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Jesus, quando chamou a João, logo percebeu que ele tinha um temperamento um pouco difícil. E ele colocou o apelido no João de Filho do Trovão. Filho do Trovão. Um camarada impulsivo, sabe que fala as coisas sem pensar muito bem, que age sem pensar nas consequências, um camarada tempestivo, aquele que reage assim rápido, e às vezes de forma
abrupta, né? Com ira, com raiva, sem pensar muito no outro. Pensa mais em si, meio orgulhoso. Um camarada egoísta, com vontade com sonhos ambiciosos. Camarada orgulhoso. João, ele demonstra, nos fatos que acontecem nos evangelhos, ele demonstra realmente que ele tinha essa personalidade, esse jeito de ser, né? E em 3 ocasiões, pelo menos, a gente percebe o porquê Jesus coloca esse apelido de filho de trovão. Eu tenho aqui, por exemplo, a primeira vez que João dá um pouquinho dessa característica em Lucas 9, versículo 49 a 50. Você pode, se quiser abrir, fique à vontade, eu vou só citar. Esse foi um momento em que João ele descobriu que alguém que não era discípulo de Jesus, que não seguia Jesus, andava ali pela redondeza, fazendo milagres e até expulsando demônios em nome de Jesus. E o João não gostou muito daquilo, sabe? Ele olhou aquele camarada como um concorrente, como alguém que não merecia estar fazendo aquilo. E ele chegou para Jesus: eu proibi esse camarada de expulsar demônios, de fazer e de pregar o evangelho no teu nome, porque ele não é um dos nossos. Então aqui, João já deu a pista, né? Ele era alguém que excluía as pessoas, ele pensava muito nele, ele se sentia ameaçado, ele queria ter status, ele queria ter poder, né? A gente vê mais à frente, no próprio capítulo de Lucas, Lucas 9, versículos 52 até os 56, uma outra ocasião em que João, ele, junto com os outros discípulos, vê uma cena que ele não gosta muito. Jesus ele tem que passar pela Samaria para poder chegar em Jerusalém, e ali na Samaria ele pede pouso, pede uma estada, e os samaritanos não aceitam Jesus. Olha, segue viagem, a gente não vai te ajudar. O João chegou para Jesus bravo, levantou ali o humor do João, e ele disse: Jesus, é o seguinte, você não quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? Então tá aí o filho do trovão, né? Mas sobretudo tem um momento que mostra essa característica de forma mais marcante, que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 até o 37. Quando João ele chega com o irmão dele, Tiago, e faz um pedido para Jesus. Ele diz assim: Jesus, é o seguinte, quando o Senhor entrar na sua glória, deixa eu sentar à tua direita e o meu irmão Tiago sentar à tua esquerda. Deixa eu e ele ser os teus primeiros ministros, sermos aí os governantes junto contigo. Os outros discípulos não gostaram do que eles ouviram. Eles ficaram assim mais irados, invejosos, né? Que João pensa que né? Ele quer ser o primeiro, né? E ele demonstra aqui algo que ia no coração dele, muito forte, e que também ia no coração dos discípulos. Ele era um camarada assim que, sabe, não estava muito aí para Jesus, não. Ele estava mais preocupado com o status que Jesus poderia dar para ele, com o poder que Jesus poderia dar para ele. Jesus era quase que um trampolim, né, para ele conseguir ali os propósitos mundanos dele, né? Conseguir poder e status. Então João era um camarada orgulhoso, ambicioso, e que seguia Jesus assim por conveniência, sabe? Ele queria só seguir Jesus para obter as coisas e os sonhos que ele tinha aqui nessa terra. Ou seja, o coração dele não estava muito em Jesus, no ministério de Jesus, no reino de Deus. O coração dele estava mais no reino aqui da terra, literalmente. E agora você vê João dizendo: não ameis o mundo. Mas como assim? Ele era o cara que estava mais apegado ao negócio. Ele era a pessoa que demonstrava mais, sabe, desejo pelas coisas desse mundo. Orgulhoso, ambicioso, egoísta, nervoso, mesmo convivendo com Jesus, mesmo estando com Jesus. Ou seja, João passou por uma transformação muito grande. Algo aconteceu na vida de João que ele, que amava o mundo, dá pra gente o conselho aqui, ó: não amem o mundo. Quando ele escreveu esse livro aqui,
alguns estudiosos dizem que ele já tinha cerca de 90 anos, alguns até perto de 100. Ou seja, muita coisa tinha se passado daquele primeiro momento de João para agora. Alguma coisa aconteceu no caminho aí que João mudou as perspectivas dele. Ele, com certeza, compreendeu que aquele procedimento dele não estava certo, e ele, então, começa agora a pensar de forma diferente. Agora, o que mudou? Por que João aqui está dando um conselho muito diferente do que aquilo que ele tinha a princípio? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que o contato que ele teve com Jesus, os conselhos que ele ouviu de Jesus, a amizade que ele desenvolveu com Jesus num período de 3 anos e meio, teve esse poder de transformação, de mudar as perspectivas e os sonhos de João. Então vai a primeira boa notícia para você nessa noite. Primeira boa notícia. Eu não sei se você é parecido talvez com o João, intempestivo, um pouco orgulhoso, quem sabe centrado no que esse mundo pode oferecer. Não sei quais são teus sonhos para o futuro. Eu sei dos meus defeitos, das minhas falhas. Mas quando eu vejo a história de João, a primeira coisa que vem à minha mente é o seguinte: tem esperança para mim. Amém? Tem esperança para todos nós. Deus pode transformar a nossa vida, Ele pode mudar tudo, absolutamente tudo. E se Deus mudou João, Ele pode mudar eu e você, amém? Agora veja o conselho de João. Ele explica para a gente: não amem o mundo. Agora, o que João está falando, o que ele se refere quando ele fala não ame o mundo? Bom, aí a gente vai para o versículo 16. O versículo 16 ele vai explicar, na perspectiva de João, o que seria esse mundo que eu e você não devemos amar. Certo? E no último versículo ele vai dizer por que a gente não deve amar esse mundo. Mas qual seria esse mundo que João está se referindo? A palavra mundo no grego é a palavra cosmos. E João usa essa palavra 96 vezes. E quando ele usa essa palavra, lógico, ele não está se referindo a esse mundo criado por Deus, a criação de Deus, a natureza, as pessoas, quem anda por aqui, para lá e para cá, o universo que a gente conhece. Não. Ele está se referindo a algo diferente. E essas 96 vezes, ele sempre usa mundo, a palavra mundo, em oposição ao reino de Deus. Ou seja, para João, mundo nada mais é do que os elementos terrestres que Satanás arregimenta para levar as pessoas para longe de Deus. Ou seja, são iniciativas, enganos, engodos que o inimigo levanta para afastar as pessoas de Deus. E ele usa aqui 3 palavras para descrever o que seria esse mundo que eu e você não devemos amar. Então, no versículo 16, ele cita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 expressões, para João, é o que seria esse mundo que eu e você não devemos amar. Bom, concupiscência da carne, o que tem a ver com isso? A palavra concupiscência tem a ver com um desejo, com algo que se deseja, que se quer. Algo que quase se torna obsessivo. E a carne tem a ver, lógico, com os prazeres que a nossa carne pode sentir. Tudo que tem a ver com satisfação e prazeres da carne. E quando a gente fala carne, a gente fala de coisa que se pode tocar, coisa que se pode sentir de forma sensorial, de forma, sabe, no paladar. A gente está falando aqui de comida, de bebida, a gente está falando de vida sexual, a gente está falando de coisa que a gente sente. Muitas pessoas acabam vivendo, sabe, centradas na busca e na satisfação desses prazeres. Na verdade, a gente vive num mundo onde se chama a gente para aproveitar isso, aproveitar o momento, aproveitar o agora, a sensação.
E muitas pessoas vivem centradas nisso. Na verdade, a maioria. Porque o mundo diz, a filosofia do mundo em que a gente vive é: aproveite o agora, esquece o que vem depois. Não se preocupa com o depois, curte o agora. Então, essa busca desenfreada. O que importa é eu me sentir bem, agora. O depois, eu não estou preocupado. Curte agora e depois a gente vê no que vai dar. Então, esse tem sido um dos enganos, uma das artimanhas do inimigo para fazer a gente se afastar de Deus. A segunda coisa que João coloca aqui como mundo seria a concupiscência dos olhos. Aí aquilo que a gente não pode tocar, mas pode ver. Os olhos também são entradas da alma. Com ele nós podemos também sentir prazer e buscar coisas que nos oferecem sensações diferentes. Não só através do toque, da degustação, do sentido sexual, mas também através simplesmente dos nossos olhos. E ele usa ainda uma terceira expressão, a soberba da vida, que tem a ver agora sim com posses, com bens, com coisas que a gente pode possuir, não apenas para nos dar conforto, mas para nos dar status, fama, poder, prestígio. E basicamente nós sonhamos e corremos atrás de tudo isso, de uma posição boa dentro de um emprego, tendo prestígio das pessoas, e inconscientemente nós lutamos e buscamos todas essas três coisas. Agora vem uma questão: poxa, pastor, mas então eu não posso sentir prazer, eu não posso buscar, sonhar. Na verdade, Deus colocou prazer nas coisas para que a gente pudesse ter alegria no viver. Na verdade, Deus colocou dentro de nós a capacidade de construir, de fazer, de não se contentar simplesmente com a mediocridade, de fazer mais coisas e de buscar novos desafios, de chegar em novos patamares. Isso é algo natural que Deus colocou na gente. Mas o inimigo, de forma muito astuta, ele pega tudo isso e corrompe, tirando Deus de tudo isso, fazendo isso virar algo em si mesmo. E hoje a cultura do nosso mundo está centrado nisso. Tinha um amigo que dizia o seguinte: são os 3 P's, né? É o poder, plata, né? Para falar uma palavra castelhana, espanhol, que tem a ver com o dinheiro, e piernas, que tem a ver também com a parte sexual. Basicamente o mundo corre em busca disso. Ele vai atrás disso, para satisfazer os seus sentidos e para satisfazer também o seu ego. E ele deixa Deus de lado e centra a vida em cima da busca destas coisas. E aí João, que sonhava com isso, que amava isso, ele diz: filho, não ama isso, não fica buscando isso, deixa isso de lado. E agora ele vai explicar o porquê que ele está fazendo esse pedido desesperado para mim e para você. Não centra a tua vida nisso, sabe? Não fica como um zumbi entrando, sabe, nessa máquina que o mundo impõe, buscando isso, colocando o coração nessas coisas. Por quê? Por um motivo muito, muito, muito simples. E ele fala no versículo 17, né? O que ele diz lá? Ora, o mundo... O que está escrito aí na tua Bíblia? O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então João vai dizer o seguinte: não coloca a tua vida nisso, a tua concentração nisso, porque tudo isso que todo mundo busca e corre atrás incessantemente é uma corrida desenfreada, inconsciente, na busca por satisfazer sensações e o ego. Porque isso passa. Você vai construir, você vai chegar, mas vai passar. Isso não traz felicidade completa, perene. Ou melhor, é perene. Isso passa. Isso um dia encerra. Ou seja, esse mundo
ele oferece muitas coisas. Mas tudo que esse mundo pode oferecer não passa de coisas momentâneas, momentos pontuais de alegria, que são fúteis e passageiros. Quem coloca o coração nisso, e aqui está o conselho de João, não coloque o coração nisso, porque você vai se frustrar. Tudo isso é passageiro. E a gente vê nos jornais, todos os dias, nos noticiários, artistas, pessoas que tiveram milhões, fortunas, que conseguiram fama, que tiveram o corpo perfeito, se frustrando, procurando drogas, procurando suicídio, e aí de vez em quando a gente ouve uma notícia aqui e ali de um artista ou de alguém que fez isso. Porque tudo isso passa. E quem coloca o coração nisso, se frustra. Sabe, queridos, João estava querendo dar um conselho para a gente. Todo prazer, fama, prestígio, ou alegria que você pode obter aqui nesse mundo, através de prazeres e de coisas que o mundo oferece, não passam de um castelo de areia. Não passam de um castelo de areia. Eu não sei se você já fez um castelo de areia na praia. De vez em quando a gente vai na praia e encontra ali as crianças brincando de castelo de areia, né? E eu tomei a curiosidade hoje de ver algumas fotos de alguns castelos de areia. E a gente vê algumas fotos bem legais. Esse aqui é uma foto mais simples, mas olha esse aqui. Esse castelo de areia aqui me deixou sem fôlego, né? Bonito. Eu não sei como a pessoa conseguiu fazer isso. Já tentei fazer uma vez, olha, não saiu do primeiro andar. Desabou na primeira. Mas realmente tem gente que tem dom para fazer isso. Olha só esse aqui. Um castelo já mais estilo medieval, né? E esse aqui mais estilizado, meio com cara de pirâmide. E esses dias eu tive pesquisando e esse foi um dos castelos que mais me chamou a atenção. Esse castelo aqui, ele foi construído na praia de Niterói, lá no Rio de Janeiro, e ele entrou para o livro dos recordes Guinness, né? No ano de 2014. Até aquele ano, esse aqui era o maior. Já descobri um maior do que esse, que foi feito o ano passado em Miami. Mas esse castelo que foi feito lá tem um detalhe que eu gostei aqui para trazer para vocês. Ele foi construído ali com 12 metros de altura, o tamanho de um prédio de 4 andares. Olha, a nossa igreja tem 4 andares, é parecido com a altura da nossa igreja. Talvez não chega tanto, né? Mas 12 metros e 59 centímetros. Ele demorou 2 meses para ser construído. Mais de 30 carretas de areia. Muita areia. Areia e água, só isso. E aqui está o castelo. Fantástico, né? Impressionante. Aqui tem a outra foto. Ops. 2 meses para ser construído. Uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando, preparando, deixando o castelo bonitinho. E ficou ali impressionando. Foi impressionando gente de todo lugar. Televisão, vindo fazer reportagem. Pessoas, turistas vindo de todo lugar. Depois que todo mundo visitou, eles resolveram, e já era plano, destruir o castelo. E o castelo demorou não mais do que 5 minutos para ser destruído. Aqui está a reta escavadeira, e inclusive era um plano de marketing, né? A máquina ali, a marca dela foi divulgada, porque ela ajudou a construir o castelo, e também depois a destruir. O castelo demorou 2 meses para ser construído, e menos de 5 minutos para vir para o chão. Castelo de areia, sim, é algo que impressiona. Você pode fazer o mais lindo que puder, o mais lindo e maravilhoso, mas bateu a primeira onda e o que acontece? Ele desaba, ele cai. Ele vira um monte de areia feio e sem propósito nenhum. Na verdade, João está querendo dizer isso para a gente. Colocar o coração nesse mundo é como construir um castelo de areia. Esse mundo, o máximo que ele pode oferecer para a gente é um prazer, é uma alegria por alguns momentos. Mas quando bater a primeira onda,
ele vai desmoronar. E é isso que acontece. A nossa vida pode ser feliz por alguns instantes aqui nesse mundo. Mas é uma ligação, é uma notícia e tudo desmorona. Não existe segurança, não existe, segurança nenhuma no que esse mundo pode oferecer. Então João, diante disso, ele olha para mim e para você e ele fala: filho, não ameis o mundo, porque o mundo passa. Por outro lado, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui João está querendo dizer o seguinte: filho, se você quer ser feliz de verdade, se você quer ter segurança, esquece um pouquinho isso, coloca isso como, segundo da fila, e coloca Deus em primeiro lugar. Faz a vontade dele como prioridade, coloca o coração nisso, no reino de Deus, nas coisas de Deus, em anunciar a palavra de Deus, em viver de acordo com o projeto de Deus. E aí a tua vida não vai ser assim estável como um castelo de areia, que batendo a primeira onda cai. Não, vai ser firme. E mesmo que venha a morte, que é a pior das ondas que pode acontecer, eu e você estaremos seguros. Porque aí, queridos, quando começar a eternidade vai estar só começando. Você vai poder viver lá 10 mil anos dentro da eternidade, mas ela só começou porque a eternidade é para sempre, é para nunca mais acabar. Então, Jesus, ele traz para a gente uma proposta diferente. Ele diz assim: olha, você hoje diz não para algumas coisas, se priva de algumas coisas, faz diferente algumas coisas para viver de acordo com o meu reino, mas depois você vai ter alegria permanente. Não como o mundo, que é o contrário disso, né? Alegria momentânea e tristeza permanente. Com Jesus, vivendo os princípios, o caminho, colocando o reino dele na nossa vida, a gente permanece eternamente. Amém? Esse é o apelo de João para mim e para você. Por isso que Jesus, ele terminou o seu sermão, o grande sermão da montanha, falando exatamente sobre isso e dando para a gente duas alternativas. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês. Mateus 6, versículo 24 e 27. Você pode abrir? Eu acho que João estava pensando nesse conselho de Jesus, quando ele escreveu esse trechinho. Mateus capítulo 6, versículo 24 até o versículo 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E Jesus aqui dá uma alternativa para mim e para você. Você quer construir a tua casa sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia, a casa vai cair. Em algum momento, ela vai cair. Se está tudo certo com a tua vida, fica tranquilo, a casa vai cair em algum momento. Agora, se a tua casa está sobre a rocha, o vento vai bater, a tempestade vai bater, a tormenta vai apertar. Mas, filho, o teu coração não está no mundo e nas coisas do mundo. Teu coração está em algo maior. E aí a casa permanece. A casa fica. A casa não desmorona. Qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha para esse dia? Para o restante dessa semana? Para a tua vida? Pode ser que você esteja nesse vale, nesse momento, de decidir por
coisas desse mundo, por prazeres desse mundo, por, sabe, a soberba da vida, ou escolher pelo reino de Deus. Pode ser que você escolheu o reino de Deus, mas está sendo envolvido nessa máquina chamada mundo, que faz a gente perder o foco às vezes, faz a gente sofrer por coisa que não vale a pena sofrer. Lembra? Colocar o coração no reino de Deus, e aí você vai permanecer firme eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus te dê essa decisão sempre de não se importar, de não colocar o coração no que esse mundo tem ou pode oferecer, nas preocupações ou lutas que essa vida pode trazer, mas colocar o coração na rocha que é Jesus. E aí você vai ficar firme. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé para orar ao nosso Deus? Pedindo uma bênção especial. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque vivemos em um mundo complicado, mas o Senhor nos oferece uma notícia boa. O Senhor nos oferece mais do que uma notícia, o Senhor oferece o teu braço, a tua mão toda poderosa. O Senhor oferece, Senhor Deus, um reino diferente, que vive de forma diferente, que aspira a coisas diferentes. Mas é verdade, Senhor, a gente está num contexto, a gente tem uma vida, tem, Senhor, compromissos, tem coisas na nossa volta, e às vezes a carga é tão grande que a gente fica, Senhor Deus, se preocupando com coisa pequena, com coisa que faz parte, Senhor Deus, da soberba da vida, com coisa que faz parte da concupiscência dos olhos, da carne. Às vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas, Senhor Deus, o inimigo acaba fechando a gente dentro dos nossos maus hábitos, dos nossos pecados, e acabamos, Senhor Deus, se frustrando, porque tudo que esse mundo pode oferecer passa de um castelo de areia. Mas obrigado porque o Senhor nos oferece uma casa sobre a rocha, uma casa que não passa, que permanece firme, porque ela está fundamentada em outro material, um material diferente, Senhor. O teu reino, os princípios do teu reino. Nós miramos para lá, Senhor. E tudo que acontece aqui, Senhor, é só acessório. Nessa noite nós queremos pedir essa fé. Queremos pedir, Senhor Deus, essa determinação, essa entrega, esse nível de entrega, de não amar o mundo, mas amar a Deus e as suas coisas. Promessa nós vamos permanecer, e nós queremos, Senhor. Queremos um dia ver o Senhor voltando a essa terra, darmos um abraço gostoso no Senhor para começar uma eternidade ao teu lado. Olhar para trás e dizer, poxa, esse foi só o começo. Por favor, Senhor, derrama uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui. Eu não conheço a vida, Senhor Deus, os anseios, as lutas que essas pessoas estão enfrentando, mas eu tenho certeza que o Senhor, como grande pastor, que morreu por cada um, conhece e sabe. Talvez alguém esteja precisando de um milagre. Talvez alguém esteja precisando, Senhor, apenas de uma transformação, de uma mudança de paradigma, de visão, maneira de ver as coisas. Talvez alguém esteja precisando tomar uma decisão de abandonar algo e se entregar a Jesus. Eu não sei, Pai, eu não conheço, mas eu quero pedir nesse momento que o Teu Santo Espírito, que sonda os corações, penetre, Senhor Deus, no coração de cada um e fale poderosamente agora. Nós queremos Te pedir, Senhor, dá-nos um bom restante de semana e que sábado todos estejamos aqui para festejar e para celebrar o Seu nome, em nome de Jesus. Amém.